Desejo a todos uma boa noite na paz e na graça de Cristo. Nós vamos continuar meditando no Evangelho de Marcos, desta vez no capítulo 2, a partir do versículo 23, e vamos continuar até o capítulo 3, no versículo 6. Nós vamos invadir o capítulo 3 até o versículo 6, porque é o mesmo tema. Nós estamos numa sessão de Marcos onde Jesus está sendo confrontado, porque ele está se apresentando como Deus. Ele está mostrando que ele é Deus. Desde o começo, o evangelista Marcos vem falando de Jesus desde o primeiro versículo para provar, para mostrar que Jesus Cristo é verdadeiramente o poderoso Filho de Deus. Ele ainda vai sofrer, ele ainda vai ser crucificado, ele ainda vai ser humilhado, vai morrer, mas Marcos já avisa de antemão: este que morrerá é o poderoso Filho de Deus. E ele é Deus. E por causa disso houve então controvérsias, por causa disso houve então contradições, por causa disso houve então desconforto da parte dos fariseus, da parte dos religiosos, que primeiro se queixaram de que Jesus estaria perdoando pecados, quando ele disse ao paralítico: perdoados estão os teus pecados, filho. E ali isso foi considerado uma blasfêmia, mas Jesus já estava mostrando que ele era igual a Deus, porque somente Deus pode perdoar pecados. Por isso mesmo ele perdoa pecados, porque ele é Deus. Aleluia, glória a Deus. Jesus perdoa pecados. Jesus perdoa pecados. Depois houve uma controvérsia quanto ao jejum. Por que que os teus discípulos não jejuam? Os discípulos dos fariseus e os discípulos de João Batista jejuam. E por que os teus discípulos não jejuam? Jesus responde: como poderão jejuar na presença do noivo? Jesus se coloca como noivo, Jesus se coloca como aquele que é a alegria da igreja, aquele que é a alegria da humanidade. Jesus se coloca de novo como Deus, porque só Deus é capaz de alegrar a humanidade de forma verdadeira. Todas as outras alegrias que nós temos são passageiras, são fumaça. Só Deus é capaz de nos alegrar verdadeiramente, de nos preencher completamente em tudo que nós precisamos. E Jesus estava ali fisicamente com eles, portanto não precisavam jejuar, mas dias viriam que eles jejuariam quando Jesus fosse tirado deles. Então aquele que quer se aproximar do Jesus que estava perto fisicamente, mas agora foi para longe fisicamente, dá a entender que nós ainda podemos e devemos jejuar para nos aproximarmos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele vem modificando, ele vem falando a modificação do entendimento sobre o perdão, a modificação do entendimento sobre o jejum. Ele vem falando da modificação do entendimento sobre a relação com pecadores, com publicanos, porque ele se assentava na mesa com essas pessoas. E aí os fariseus também se queixavam e diziam: por que você senta com esse tipo de gente? E ele diz: é porque os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. E somente quem poderia curá-los, o Messias. Somente quem poderia curá-los, o nosso poderoso Deus. Jesus é o poderoso Deus Filho, o Filho de Deus, aquele a quem nós adoramos, aquele por quem nós estamos aqui. Nós estamos aqui por Jesus, e nós estamos aqui para Jesus. Cada vez mais você e eu precisamos entender que não é sobre nós, não é sobre nós. Pare de se achar, pare de pensar que você é algo, que você é alguma coisa, que você é especial. É Jesus a razão de tudo.
Ah, mas se eu não me achar, ninguém me achará. Ah, mas se eu não gostar de mim, ninguém gostará. Ah, mas se eu não me considerar, ninguém me considera. Irmão, Jesus já te considerou. Jesus já te achou. Jesus já olhou para ti e disse: tu és meu. Tu és meu. Nós somos de Jesus. Nós não precisamos de nós mesmos para levantarmos aquilo que o povo chama por aí de autoestima. Nós não precisamos de nenhuma atitude nossa para levantarmos o nosso ânimo. Jesus faz isso por nós. Ele é o nosso Deus. E Ele está presente aqui. E Ele é a razão de nós estarmos aqui. Eu digo isso porque a gente veio para a igreja por diversas razões, por diversos motivos, mas aí eu chegando aqui, vocês derrubem todos os motivos que vocês pensaram que vocês tinham vindo para cá e coloquem esse, porque esse é o único certo. Você veio para cá por causa do Cristo e por causa do corpo dele, que é a igreja, que são os seus irmãos que estão aí do seu lado. Então esse é o poderoso Filho de Deus. Este é o Deus Filho apresentado pelo evangelista Marcos, e que essa apresentação e essa aparição, essa interação dele com a religião da época causou todo esse estardalhaço, causou todo esse furor, causou todo esse desconforto naqueles fariseus. E continuará causando. No versículo de número 23, aconteceu que num sábado, Jesus atravessava as searas, quer dizer, as plantações, com os seus discípulos. E eles, ao passar, começaram a colher espigas. Imagino eu, imagina também você, que eles fizeram isso porque estavam com fome. Você poderia pensar assim, mas que coisa estranha é essa? Eles iam passando por searas, eles iam passando por plantações, era deles. Como é que é isso? Jesus tinha plantações? Jesus tinha terra com milharal? Não tinha. Os discípulos tinham? Também não tinham. Aí o negócio funcionava deles. Eles estavam roubando, passando pelo campo dos outros, pegando espiga. Que negócio estranho é esse? Não é estranho não, irmão. Era lei, estava na lei, né? Na lei de Moisés. Se você for passando por algum campo, alguma seara, onde tem algum tipo de grão, de cereal, de alguma coisa que possa te alimentar, e você está com fome, era direito seu de pegar alguma coisa para você comer. Veja como a lei de Deus é maravilhosa. Até esta, que as pessoas falam tão mal dela, né? A lei do Antigo Testamento, que te falava de apedrejamentos e de tantas outras coisas, mas até esta lei, ela veio de Deus. E era Deus já ajeitando a humanidade, preparando a humanidade para receber o Cristo, que é o cumprimento de toda a lei. Mas na lei estava esse detalhe: se eu fosse passando por uma plantação que não é minha, mas eu estou com fome, e ali tem um negocinho para eu colher, para eu comer, eu podia. O que eu não poderia era passar a foice, porque se eu passasse a foice, significava que eu estava querendo pegar não no varejo, eu não estava querendo pegar não para o meu consumo, aí eu já estava querendo pegar no atacado. Para quê? Talvez para vender, aí era roubo. Mas se eu pegasse para comer, não era roubo. Então os discípulos iam passando pelas searas de milho, e acredito eu que de milho, não sei, né? Aqui não fala direito, e tomaram daquelas espigas ali e colheram para comer, para matar a sua fome. Qual era o problema disso? Nenhum, porque estava na lei de Deus que isso não tinha nenhum problema. Mas qual foi o problema levantado? É porque era um dia de sábado. Era um dia de sábado.
Então, o que talvez os irmãos sabáticos, nós somos sabáticos, não é? Assim, eu não gosto muito da gente ficar dizendo nós somos sabáticos. Mas eu gosto de dizer que nós somos filhos do Deus vivo. Acima de tudo, nós somos salvos em Jesus. Mas nós somos sabáticos, nós somos batistas do sétimo dia. Nós cremos que esse mandamento vale até hoje, o quarto mandamento da lei de Deus, o quarto mandamento que estava nas pedras que foram ali esculpidas pelo próprio dedo de Deus. E assim os fariseus vão ficar contrariados no versículo seguinte, que é o 24, dizendo assim para Jesus: olhe, por que eles estão fazendo o que não é lícito aos sábados? Os fariseus eram meio infantis, né? Eles ficavam assim olhando, olha aí, esse Jesus está perdoando pecado. Quando não era com Jesus, aí era com os discípulos. Olha aí, esses discípulos nem jejuam. Olha aí, eles estão fazendo o que não é lícito ao sábado. E Jesus respondeu com a palavra. De onde é que os fariseus tiram de que não é lícito colher espigas aos sábados? Onde isso estava escrito na Bíblia? Em lugar nenhum. Absolutamente em lugar nenhum. Os fariseus e outras seitas, outras linhagens de estudiosos do judaísmo escreveram muitas outras coisas sobre a lei de Deus. Eles pegaram a lei de Deus e eles interpretaram a lei de Deus e eles escreveram outros livros. Um desses livros se chama Talmud. Acho que alguns irmãos aqui já ouviram falar no Talmud. No Talmud, eu não fui olhar lá com muito detalhe não, mas no Talmud tem 39 coisas que não se podem ou que não se podiam fazer aos sábados. E que foram criadas pelo raciocínio dos rabinos que escreveram o Talmud. Não foram tiradas da palavra de Deus. Elas foram interpretadas e colocadas ali pelos rabinos que escreveram o Talmud. E no meio dessas coisas, por exemplo, tinha dizendo que no sábado a pessoa não podia cuspir. Se cuspisse, estava pecando. Coisas que diziam que, por exemplo, no sábado, uma pessoa não podia dar 2 nós. Ou seja, a pessoa podia dar 1. Se você precisar dar 1 nó, você dê. Se você precisar dar outro nó, aí pecou. Que no sábado você só podia caminhar 1 milha, não é? Eu não me lembro quanto é que é 1 milha. Não sei se é um pouquinho mais ou um pouquinho menos do que 1 quilômetro. E se passasse daquilo, a pessoa estaria pecando. Aí tinha toda uma discussão, aí eles iam discutir, iam se reunir para poder renovar a lei. Aí ficavam pensando, será que é pecado você se vestir no sábado? Então é melhor dormir logo com a roupa que você vai ficar do outro dia. Aí você não vai se vestir, porque você já está vestido. E aí se você se vestir, está correndo o risco de você pecar, porque está se vestindo. Se tiver um incêndio na casa de um judeu e a casa dele começando a pegar fogo e as coisas se consumindo, o que ele pode fazer se for um sábado? Ele pode correr, ele pode levar alguma coisa, ele tem que deixar tudo lá dentro. Se ele sair carregando as coisas, salvando as coisas que ele tem, é pecado? Não é. Eles discutiam isso, irmãos. E aí quando você vai lá para Gênesis, onde Deus diz assim, onde Moisés diz assim, né? Havendo Deus criado o mundo em 6 dias, no 7º dia o Senhor abençoou, porque nele descansou.
Então, o sábado foi abençoado desde a criação. Antes da lei, o sábado foi instituído, foi abençoado. Mas o sábado, disse Jesus, foi criado não para ser adorado. Existem igrejas sabáticas, me perdoem, eu não vou citar nomes, para não ser antiético. Existem igrejas sabáticas que idolatram o sábado, que se curvam diante do sábado. E o sábado não foi feito para que nós nos curvássemos diante dele, porque Jesus disse que o homem não foi feito por causa do sábado. O sábado é que foi feito por causa do homem. Então o sábado deve ser recebido como um presente de Deus para nós. Amém? Como um presente pode fazer mal a alguém, irmãos? Não foi Jesus, não foi Deus, nem mesmo Moisés, que transformou o sábado num fardo, que transformou um sábado numa seta, numa lança que perfura, que machuca, que pesa na consciência das pessoas. Não foram eles, foram os fariseus que transformaram. Porque o sábado é um presente de Deus para nós. O sábado é um lugar, é um tempo de descanso. Carrega nele mesmo o princípio da pausa. Porque se eu não parar, eu não aguento. Tem pessoas que não querem parar. Elas querem continuar toda hora fazendo, produzindo. Se eu não fizer, eu vou passar fome, eu não vou enricar, eu não vou atingir minha meta. E isso depois é cobrado um preço, até na saúde física e mental dessa pessoa. E Deus, sabendo disso, Ele cria um dia para dizer assim: eu vou criar um descanso para vocês. Isso é um presente, meus irmãos. Não é um fardo. É um lugar de descanso. E é um lugar de adoração coletiva, né? Que maravilha é, e que maravilha seria, eu diria até assim hoje, que maravilha seria se nós pudéssemos ter muito mais irmãos que conseguissem estar aqui, reunidos aos sábados, para que nós pudéssemos gozar, desfrutar deste descanso juntos. Amém? Veja como o jeito que eu estou aqui apresentando a vocês é o jeito que eu entendo biblicamente do sábado, que não é um fardo, não é um peso, não é algo para colocar uma faca no seu pescoço, não é algo para alguém dizer assim: fulano de tal foi escalado hoje para trabalhar no sábado, ele está disciplinado da igreja, não poderá cantar, não poderá participar, ficará 6 meses sem isso ou sem aquilo. Nada disso. O sábado era para ser um deleite para nós. Eu chego a pensar no meu coração que o sábado foi criado para ser um modelo para todos os outros dias. Que todos os outros dias fossem um sábado. No sentido de que até quando eu estivesse trabalhando, até quando eu estivesse estudando, até quando eu estivesse aí nas minhas ocupações do dia a dia da semana, eu estivesse com o coração cheio de um descanso, cheio de um Shabat, andando e descansando diante da presença do meu Deus, com a cabeça descansada. Shabat era para ser isso aí, irmão. Eu não sei quando foi, e sei, né? Foram os fariseus. E alguns pegaram essa herança de transformar o sábado num peso para as pessoas ficarem apontando: ei, tá fazendo coisa errada aqui no sábado, ei, não sei o que, sábado. O sábado é espiritual, o sábado é sagrado, o sábado é lindo, é uma coisa que vem de Deus.
E eu creio que na nova terra, todo dia vai ser sábado. Todo dia vai ser dia de encontro, todo dia vai ser dia de adoração, todo dia vai ser dia de descansar na presença do Pai, ainda que trabalhando na nova terra, nas novas configurações de Deus. É um eterno sábado. Um eterno sábado. Então, como seria bom, e como é coerente que uma igreja que se denomina Batista do Sétimo Dia, os irmãos valorizassem mais os encontros sabáticos. Amém? Os encontros sabáticos. Estarmos aqui juntos no sábado, fazendo o quê? Descansando no estudo bíblico, descansando diante da exposição da palavra do Senhor, descansando através dos louvores a Deus, descansando através da oração. Ah, mas isso eu faço todo dia. Tem que fazer mesmo, mas nós não temos a chance de fazer isso todo dia com os nossos irmãos. Então, que seja no sábado. Como seria bom, né? Então é assim que eu enxergo essa questão sabática, não é? Como um deleite. Eu gostaria que isso ficasse para os irmãos isso aí, essa imagem do sábado como um deleite, como um prazer, e não como algo que pesa nas costas de alguém, entendeu? Se fosse assim, poxa, Deus está te dando um dia de folga e tu está achando ruim. Quem é que acha ruim folga aqui? Só os que são ansiosos, no sentido das coisas da vida, os preocupados, que querem toda hora, não, eu quero fazer mais hora extra, vou vender minhas férias, não vou parar, porque eu não aguento parar. Se eu parar, eu endoido. Tem que parar na presença de Deus, tem que parar na comunhão dos irmãos, tem que parar na oração, tem que parar diante da palavra do Senhor. Isto é sábado. Isto é o princípio sabático da pausa. Amém? Não era assim que os fariseus pensavam. É assim que eu entendo que o meu Jesus ensinava, na minha limitação. Eu sou consciente da minha limitação, eu sei que tem muito mais. Assim como tem muito mais sobre cada lei do Senhor, cada lei que o Senhor fez. E o Senhor legislou e Moisés escreveu 613 leis, fora os 10 mandamentos. Não foi Moisés quem pensou aquelas leis, foi Deus quem pensou. E ele fez muitas delas para serem transitórias, passageiras, para não valerem mais. Porém, os princípios que estavam por trás daquelas leis, todos eles são eternos, assim eu creio. Nós é que somos limitados e não temos condição mental, intelectual, psicológica, espiritual para alcançar, não é, os segredos que estão por trás de cada uma daquelas leis. Por exemplo, existia uma lei que dizia que não podia haver mofo nas paredes das casas dos judeus. Parece uma lei tosca, parece uma lei estranha, mas essa lei tem um princípio por trás dela. Eu não me arrisco a dizer qual era. Poderia dizer, representa pureza, representa que não é para ter contaminação, é válido, é uma interpretação aceitável, mas tem muito mais, porque essas leis, elas foram planejadas na mente de quem? De Deus. Então, irmãos, tem muito mais do que o que a gente pensa, muito mais. Então, também sobre o sábado, tem muito mais do que o que eu estou falando aqui, muito mais, né? Não sou capaz de dizer tudo, mas gostaria que ficasse em nós essa ideia prazerosa do sábado. Eu me lembro de um irmão nosso,
na nossa igreja, no Piauí, contando uma história interessante com o seu filho. Seu filho chegava e dizia, na tarde de sábado, depois de chegar da escola bíblica, seu filho dizia: papai, deixa eu fazer tal coisa. Não, meu filho, porque hoje é sábado. Aí depois: papai, posso fazer tal coisa? Não, meu filho, por quê? Porque é sábado. Quando estava lá pela quinta, sexta, sétima coisa, e nenhuma delas ele podia fazer porque era sábado, e o menino disse assim: pai, o negócio chato é esse tal de sábado. Quer dizer, peso. O pessoal vê como um peso. E o sábado não é um peso. Né? Não é. Como os fariseus queriam que fosse. E aí, os fariseus tanto pensavam no sábado como um peso, que queriam proibir até uma pessoa que estava com fome de comer, porque era sábado. A lei foi feita por causa do homem, e não o homem por causa da lei. O sábado foi feito para servir ao homem. Nós não somos servos do sábado. O sábado foi criado para nos servir. Coloque isso na sua cabeça. Quem disse isso foi Jesus. Amém? Vocês nunca leram, diz Jesus para os fariseus, o que Davi fez quando viu em necessidade a si mesmo e teve fome? Ele estava com fome, seus companheiros também. E aí, com fome, ele entrou na casa de Deus, entrou no templo, né, que tinha acredito que fosse o tabernáculo, ainda ali. E entrou ali no templo do sumo sacerdote Abiatar, e ele comeu os pães da proposição, que pela lei só podiam ser comidos pelos sacerdotes. Parece assim uma cena de um menino fazendo, como diz aqui no Ceará, fazendo presepada, né? Não é não? Ei, bora comer o pão do padre. Mas não era isso não. Eles estavam com fome, não tinha outra alternativa. E eles foram lá e comeram os pães que pela lei de Deus, dada a Moisés, a lei chamada lei de Moisés, escrita no papel, né? Só podiam ser comidos aqueles pães ali pelos sacerdotes. E ele, além de comer, ainda deu os pães aos seus companheiros. Como que diz assim, o Davi não quis nem saber. Mas eu creio que, pelo que nós conhecemos de Davi, ele entendia no coração dele, em comunhão com o Senhor, que ele não estava cometendo um ato de rebeldia, que ele não estava cometendo um ato irresponsável, mas que ele entendeu que ele estava ali socorrendo pessoas em necessidade. Amém? Aí Jesus acrescentou: o sábado foi estabelecido, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Vocês estão colocando o sábado acima do homem, vocês estão idolatrando o sábado, vocês estão sendo uns sabadólatras. E fiquem sabendo, versículo 28, fiquem sabendo, o Filho do Homem aqui, né? Jesus agora se auto-intitula o Filho do Homem. O Filho do Homem foi uma figura vista por Daniel. Ele viu um ser semelhante ao Filho do Homem, num poder, numa glória imensa entre as nuvens dos céus. E os judeus conheciam essa história. E Jesus está dizendo: sabe aquele Filho do Homem lá que o Daniel falou? Pois é, sou eu. Aí a pessoa fica tudo se tremendo. Não de medo, de raiva. Isso é um blasfemo. Eu sou o Filho do Homem e eu sou Senhor do sábado. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o Senhor do sábado. O que significa isso? Muita coisa, mas uma delas é que ele é o Senhor do sábado, ou seja, ele manda no sábado. Será? Mas é melhor dizer assim: ele foi o criador do sábado.
para que o sábado pudesse nos servir. Para que nós pudéssemos nos servir do sábado, para que nós pudéssemos aproveitar o sábado, para que nós pudéssemos nos deleitar do sábado, com toda a profundidade que isso tem, porque toda vida que eu falar aqui em sábado, eu não gostaria que os irmãos pensassem em um período de 24 horas, que vai das 6 da noite da sexta, às 6 da noite do outro dia, porque eu acho isso muito pequeno ainda, eu acho isso muito pouco, eu acho que isso faz parte, mas não é só isso não, irmão. Eu não consigo conceber no meu coração Jesus falando assim, ó, sabe essas 24 horas aqui? Eu sou o Senhor delas. Não, Ele é Senhor de todas as horas. Mas é que eu sou o Senhor que criou uma oportunidade de descanso para vocês. Um alerta, porque se eu não alertasse vocês, porque vocês só sabem bater cabeça. Sabe o que vocês sabem fazer? Vocês são os animais que só sabem bater cabeça. Se eu deixar vocês sozinhos, não precisa nem do Satanás e de nenhum demônio. Vocês sozinhos se destroem e vão para o inferno. Como dizia o meme, eu não preciso de ninguém para fazer coisa ruim comigo. Eu sozinho boto minha vida em perigo. Vocês se lembram desse meme? Pois é. Você não precisa nem do diabo. A gente bota a culpa em todo mundo. É o diabo, é o irmão, é meu marido, é muito chato, minha mulher que não me ajuda. Ah, não sei o quê. É porque ninguém me apoia. É isso e aquilo, é não sei o quê, é o pastor, é a igreja, é o país, é a conjuntura social, é o mundo, é o Donald Trump, é o Hezbollah, é o Hamas. Não, é tu mesmo, sozinho, você sozinho coloca a sua vida no buraco. Se não é Deus entrando na tua história, você nem aqui estava mais. Louvado seja Deus por isso, glorifica ao Senhor por isso. Por quê? Porque Deus viajou do seu lugar de luz e entrou nas trevas, onde nós nos enfiamos para nos resgatar. Porque quando Deus se encontrava com Adão, antes da queda, Deus estava no mesmo lugar onde Ele está até hoje, na luz. Amém? E Adão também, porque não tinha caído. Então, Deus saía da luz e se dirigia para outro lugar que também era o quê? Luz. Mas Deus, para entrar na vida de Adão, ele viajava do infinito, do eterno até o finito, o temporal. Ele fazia uma viagem do infinito para o finito. Mas quando Adão caiu da luz para as trevas. Então Deus teve que fazer outra viagem, uma viagem muito pior, uma viagem da luz para as trevas. Então o Senhor nos visitou nas trevas e nos trouxe a sua maravilhosa luz. E no meio dessa visita, Ele nos entregou vários e grandiosos presentes. Um deles se chama sábado. Entenderam? Porque senão a gente ia bater cabeça. A gente não ia saber o que fazer. A gente não ia ter para onde ir, a gente não ia ter rumo. O Senhor é o nosso guia, o Senhor é o nosso pastor, e Ele não nos faltará, e nada que for preciso faltará, para que nós cheguemos no lugar para onde Ele nos quer levar. Para onde é que Ele nos quer levar? Para uma mesa, onde nós estaremos eternamente diante do Senhor, com a bondade e a misericórdia de Deus a nosso redor. Aí eu pergunto, você acha que você sozinho seria capaz de chegar no lugar desse? A gente só sabe é bater cabeça. Louvado seja o Senhor que nos encontrou. Que Deus maravilhoso. Que daremos nós ao Senhor por tão grande salvação, hein?
que daremos ao Senhor. Então o Senhor, o Filho do Homem, é Senhor também do sábado. Criou também o sábado. Eu disse que a gente ia invadir o 3. De novo, Jesus entrou na sinagoga. Aí agora já estamos no outro sábado. Creio eu. Porque no sábado eles estavam colhendo espigas, né? A não ser que foi no mesmo sábado ele colher as espigas e entrar na sinagoga, não sei. Pode ter sido no mesmo, pode ter sido agora no outro sábado. O fato é que Jesus de novo entrou na sinagoga. E entrar na sinagoga está ligado, já está subentendido que era sábado, porque a sinagoga, o principal momento era o sábado. Funcionava no sábado. E estava ali. Entrou na sinagoga e encontrou ali um homem com a mão atrofiada. Então disse-lhe: estende a mão, e o homem a estendeu com fé e foi curado. Peguei emprestada da canção, né? Estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, uma mão atrofiada, uma mão que não se desenvolveu. E estavam observando Jesus para ver se curaria aquele homem no sábado, a fim de o acusarem. Que absurdo sem tamanho! É por isso, irmãos, que a gente chega à conclusão que milagres são coisas maravilhosas. Milagres são eventos maravilhosos, mas milagres não são capazes de salvar ninguém. Milagres não são capazes de invadir o coração humano, de transformar, não são não. Porque se fosse, primeiro aquele povo lá que atravessou o deserto, tinham se mantido fiéis a Deus para todo sempre. Os caras fizeram, foi bezerro de ouro, né? Traíram ao Senhor, reclamavam do milagre, eles reclamavam do milagre. Está caindo pão do céu, mas ninguém gosta não, porque o gosto é ruim. Olha só, meu irmão. Olha só que tipo de gente nós somos, irmão. Está caindo pão do céu e o pessoal está reclamando porque o gosto é ruim. É brincadeira um negócio desse? Eu fiz questão de dizer, olha só que tipo de gente nós somos, porque quando a gente lê esses textos, a gente tem o gosto de dizer, olha só que tipo de gente esses judeus eram. Não, nós, isso aí é cor de gente. Deve estar caindo maná aí sobre a sua vida, e você está reclamando. Deve estar caindo maná sobre a sua vida. Eu tenho certeza que está caindo maná agora sobre a sua vida. E você não está glorificando, e você não está agradecendo. Eu estou aqui agora para brigar mesmo. Mas meu irmão, nesse momento, tem não sei quantos vasos sanguíneos em você funcionando, o sangue passando por todos eles, irrigando todo o teu corpo, visitando o teu cérebro, visitando teus pulmões, visitando teus rins, visitando teu coração, visitando o teu fígado, o teu baço, a tua vesícula, visitando o teu pâncreas, visitando o teu estômago, visitando tuas pernas, teus tecidos, tua pele. Isso tudo é maná caindo do céu para você. E você reclamando. Ai, não, é porque eu tô com dorzinha na ponta do calcanhar. Glorifica esse Deus, se curva diante do Senhor dos Senhores, que pela sua infinita misericórdia te faz, a ti, homem, mulher, pequeno, insignificante, Ele te dá vida e te dá paz. Diante dele nós somos insignificantes, mas deixamos de ser porque Ele nos dá significado. Ele nos dá. Amém? Ele. O Senhor está me dando esse raciocínio agora. É um grande erro nosso nós lutarmos para encontrarmos significado. É um grande erro nosso nós lutarmos para que nós sintamos que nós somos importantes. É um grande erro nosso a gente lutar para que a gente se veja como alguém que vale a pena estar aqui. Não é a gente que tem que fazer isso, não. A gente só tem que ouvir do Senhor. O Senhor é quem faz isso por nós. Nós não somos capazes de nos levantar. Ele é quem nos levanta.
Nele vivemos, nos movemos, respiramos. Se ele cortasse, se ele cortasse o ar agora daqui, é tossir. Se ele cortasse o ar daqui agora, 10 minutos, irmão. Da onde é que está vindo esse ar, meus irmãos? Da onde é que está vindo esse ar? Tem um negócio na Terra chamado atmosfera. O pessoal gosta de falar atmosfera, acho mais bonito. Atmosfera, eu acho bonito. Tem um negócio chamado atmosfera, uma espécie de redoma. Não é a redoma da Terra plana, não, porque a Terra não é plana. Uma redoma, mas não é uma redoma, é um envolto, né? Envolve todo o globo terrestre. Quem colocou esse negócio lá? Aí de lá para cá tem ar, dali para frente não tem mais, é vácuo, não tem nada. Nem som tem, irmão. No espaço não tem som, porque o som só se propaga em algum meio mecânico, precisa de ar para se propagar, né? Já mergulhou com alguém, mandou a pessoa bater uma pedrinha debaixo d'água? Já fez isso? Dá para escutar ou não? Escuta melhor do que fora, porque o som se propaga na água mais ligeiro do que no ar. Mas se não tiver ar, nem som tem. Quem colocou a atmosfera nesse globo? O Filho do Homem. Quem colocou ar na atmosfera? O Filho do Homem. Esse ar está chovendo agora sobre nós como o maná de Deus. Glorifiquemos a esse Senhor que nos deu estes presentes. O que isso tem a ver com o sábado? Porque o sábado é um desses presentes. Amém? Aí Jesus estava ali, e eles observando para ver se Jesus ia curar, para acusar. Olha aí, olha que coisa terrível. Se ele curar, a gente acusa, né? A gente não vai se admirar da cura, nós não vamos nos alegrar com um homem que tem uma mão atrofiada, e se ele conseguir curar, nós não estamos nem aí, a gente quer acusar. Que corações contaminados e endurecidos. E aí, Jesus, sabendo daqueles corações, ele chama aquele homem naquele dia de sábado na sinagoga, ele diz assim: vem aqui para o meio. Eu vou fazer na frente de todo mundo. Vem aqui para o meio. E então lhes perguntou para os fariseus: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? É lícito salvar uma vida ou deixar uma vida morrer? Como vocês chegam a ponto de dizer que é melhor deixar morrer do que transgredir, né? Estou me lembrando aqui de gente que morre porque não deixam que essa pessoa receba transfusão de sangue, né? Mas o assunto aqui é outro. E aí, com essas perguntas de Jesus, eles ficaram em silêncio. E Jesus olhou em volta. E qual foi o sentimento que surgiu em Jesus aí? Me respondam, meus irmãos. 2 sentimentos aí. 2 sentimentos que dificilmente estão juntos. Mas eles estavam juntos em Jesus. Ele estava o quê? Indignado, irado, né? Com aquilo ali. Como que diz, como é que pode essas pessoas serem tão cruéis assim? Como é que pode elas serem tão sem entendimento assim? E Jesus estava entristecido. Indignação e entristecimento. Com a dureza do coração daquelas pessoas, né? Você está projetado aí, tá? Tá aí. Indignação, condoendo-se, né? Triste. Lição importante.
Lembra de quando você fica com raiva? Vocês nunca ficaram com raiva não, né? Aqui não tem ninguém ficou com raiva aqui. Lembra de quando você fica triste? Imagina você ficando com as duas coisas juntas. Você está com raiva e triste. Geralmente, quando a gente está assim, e as atitudes que a gente toma são as piores possíveis, sim ou não? Ou então, no máximo, a gente não toma atitude nenhuma. Eu não vou fazer mais nada, porque eu estou com raiva, eu estou revoltado. Eu não quero conversa com ninguém. Eu estou irado. Vão tudo se lascar para lá. Se em algum lugar do Brasil se lascar for uma palavra muito pesada, me perdoe, mas aqui no Ceará não é não. No Ceará aqui é, né, tranquilo. Quando a gente está com raiva, fica assim, né? E quando está triste, é parecido. Parecido. Não tenho condição não. Estou saindo, irmão. Fiquei triste demais, estou triste demais com essa igreja. Estou saindo. Não é por doutrina não, hein, irmão? Não é por outra coisa, mas é por alguma coisa que desagradou a pessoa. Estou triste. Estou triste demais com meu filho que me decepcionou. Lavar a mão com ele, não dá mais não. Estou com muita raiva da minha mulher, aquela chata. Vai para lá. Estou decepcionado demais com o pastor. Quero mais nunca conversa com esse... Irmãos, a gente se acha importante demais. Só quer que as coisas sejam feitas para deixar a gente bem tranquilinho, satisfeitinho. E quando estamos envolvidos pela raiva e pela tristeza, tomamos as piores atitudes, ou não tomamos atitude nenhuma. Agora olhem para Jesus. Jesus, indignado e entristecido com a dureza do coração daquelas pessoas, agiu. Olhe, se Jesus fosse como nós, caberia, olhe só como caberia. Então Jesus, vendo aqueles fariseus esperando ele curar para o acusarem, Jesus não aguentou, porque isso foi uma coisa muito revoltante, e Jesus ficou com muita raiva, e Jesus ficou muito triste, e Jesus foi embora daquela sinagoga, e não quis mais conversa com ninguém. Caberia, né? Ficaria uma coisa lógica. Mas não, ele ficou indignado, ele ficou entristecido, mas ele fez, foi isso aqui, ó. Ele disse, ele falou com o homem. Que homem? O homem da mão mirrada, ressequida, atrofiada, adoecida. Que já estava onde? No meio, porque ele já tinha chamado por meio. Ele disse, estende a mão. Glória a Deus. Que era exatamente o que o homem não podia fazer, porque ela atrofiada não dava para estender. Jesus já estava curando ali, ó. Estende a mão. Eu já te curei. Estende a mão. E o homem estendeu a mão e ela lhe foi restaurada. O Senhor do sábado o curou. O Filho do homem o curou. O Rei dos reis o curou, o Senhor do universo o curou, o Verbo de Deus o curou, o Deus Filho o curou. Os fariseus saíram dali com os herodianos, raça de víboras, e foram conspirar, foram se reunir, foram combinar coisas contra Jesus, para procurar um jeito de matá-lo. É assim que termina esse texto, esse pedaço de texto aqui da pregação de hoje. Veja só como é que esses homens
reagem diante do Deus feito homem ali, né? Saem para conspirar para o matar. Mas que conosco seja completamente diferente, que nós tenhamos um deslumbramento diante deste Jesus, o Senhor de tudo, o Senhor do sábado. Que Deus nos abençoe com um descanso no nosso ser, em nome de Jesus. Amém.